Boa noite, presidente desta casa, vereador Augusto César Porto, nobres colegas, componentes da mesa diretora, vereador Nau, vereadora doutora Rúbia, colegas vereadores, pessoas que estão aqui no plenário, servidores, assessores, comunidade que nos assiste nas redes sociais. Quero iniciar, na verdade eu quero me apresentar. Mais uma vez, fiz isso durante 4 anos, vereador Nascimento. Sem nenhuma demagogia. Para quem não conhece, o vereador Tandique Rezende de Moraes Júnior, ele não veio de uma família abastada, como muitos pensam, vereador Márcio. Meu avô, como toda a família Rezende Mendonça, vieram da cidade de Frei Paulo, do estado de Sergipe, saindo da grande seca de 1900, cozido de 1920 e pouco, para conseguir sobreviver e manter a família. Aqui, conheceu minha avó Ernestina Santos de Moraes, uma cabocla, hoje a mãe também era uma cabocla e minha bisavó teve um romance com um italiano na cidade de Itaparica. De lá, minha bisavó com medo do companheiro, do namorado italiano, tirar minha avó, ela fugiu para Ilhéus e ali foi morar num plano inclinado, vereador Márcio. Aqui conheceu meu avô. Adquiriram às duras penas um sítio ali no campo de São Pedro, ali na subida do Tororomba, em Olivença. Ali, meus avós paternos tiveram 16 filhos. Meu avô na agricultura familiar e minha avó na casa de farinha, vereador Márcio. Minha avó que comandava a casa de farinha, vereador Mesaque, criando 16 filhos. Nunca precisou estar ligado a qualquer tipo de organização esquerdista. Venceram com o trabalho. Com o dinheiro que conseguiram ali, vereador César, compraram uma área em Sapucaíra nos idos de 1930. No mesmo passo, compraram uma casinha lá no bairro do Pontal. Por quê? Meu pai para estudar, e meus tios vinham a pé do campo de São Pedro até o colégio Barão de Macaúbas, ali no Pontal. Todos os 16 filhos de minha avó, todos se formaram, pastor Josemar. Não precisaram estar vinculados a qualquer grupo. Qualquer grupo. Meu pai, com 15 anos de idade, já falava 6 línguas. Aprendeu sozinho. Quem conhece Ilhéus, os mais antigos, sabem da notoriedade da inteligência de meu pai. Com 15 anos de idade, já era professor do IME. E foi professor na época da Piedade, porque quando era internato, só mulheres. Venceu no estudo, sem dependência, com grupilhos. Estudou, passou na única universidade de direito da Bahia, na época, que não era nem federal, era a Universidade da Bahia. Teve que se licenciar do colégio e ficou 1 ano estudando em Salvador.
como tinha que manter os irmãos pequenos, menores do que ele, porque ele era um dos arrimos de família, e minha avó não tinha posses. Todos conhecem a nossa família do Pontal. Todos sabem da luta de minha avó e de meu avô para formar os filhos. Meu pai retornou, segundo, terceiro, quarto e quinto ano na universidade, ele só fazia prova, vereador Neto. Só tirava 10. Para compensar as faltas, na época ele tinha que tirar 9 ou 10, mas ele só tirava 10. Ele pegava o avião aqui na antiga empresa aérea Sadia. Não tem a Sadia de alimentos? A Sadia começou como uma empresa aérea. Muitos não sabem disso. Passou em primeiro lugar no vestibular, onde só estudavam os filhos da burguesia e dos oligarcas da Bahia. Mas era um aluno de primeira grandeza. Passou em todos os concursos. Foi um dos advogados mais proeminentes de Ilhéus. Passou em todos os concursos. Foi juiz no Prado, onde conheceu minha mãe. Minha mãe, capixaba de São Mateus. Ficou 4 anos na magistratura. 4 anos na magistratura. Na época, onde o extremo sul só tinha matador, vereador Márcio. Mas meu pai era um baixinho de 1,50 m, mas era um cara muito homem. Ele, na época, em 64, ele afastou o prefeito da cidade por corrupção. Sabe o que aconteceu com ele, Márcio? Aplicaram o AI-5 no meu pai, porque diziam que meu pai era comunista. Meu pai teve os seus direitos políticos cassados, não viajou para a Europa, como aqueles outros que viajaram para a Europa e voltaram todos milionários, os esquerdistas. Teve a inscrição na ordem dos advogados cancelada. Tiraram tudo de meu pai. Tudo que ele sabia fazer, tiraram. Meu pai foi fazer roça de cacau. Mesmo com a dificuldade de andar. Meu pai fez várias roças de cacau para sobreviver, porque não podia advogar. Por isso que muitos falavam que meu pai fazia as petições de Ariston Cardoso, vereadora Rúbia. Meu pai nunca foi anistiado completamente, vereador Márcio. Meu pai colocou o processo dele na comissão de anistia, onde só aqueles ligados ao PT e à esquerda brasileira conseguiram a reparação. Meu pai não conseguiu reparação nenhuma da União. Quando terminou o processo da comissão de anistia, a decisão foi um pedido de desculpa da nação à família. E aí que entra o ex-desembargador Mário Albiani Alves, contemporâneo de meu pai de faculdade, que em 90 convocou meu pai em Salvador, em janeiro de 90, para que meu pai reassumisse a magistratura em Salvador, porque ele confiava na cultura jurídica e o tribunal precisava de pessoas como ele à época. Meu pai disse que retornaria a pensar, mas em março de 90, Deus o levou. Deus o levou. Então eu quero contar aqui a história, bem resumida, que nossa família são de lutadores. Todos os filhos de Tandique fizeram direito. E todos passaram em concurso público por mérito. Para concluir. Nunca estivemos debaixo de cargos comissionados ou por influências de políticos. Nós traçamos o nosso próprio caminho com aquilo que nós temos, que é a independência e a
meritocracia de estar hoje em cargos públicos sem depender de A ou de B. Então fica aqui as minhas palavras em relação ao que a nossa família, para as pessoas de Ilhéus entenderem de uma vez por todas, porque muitos são novos, não conhecem a Ilhéus de outrora. Mas quem mora no Pontal sabe, Márcio, do valor de cada família que lutou de forma genuína, sem depender de político, sem depender de politicagem, sem depender de nada, e depender somente de Deus e dos seus próprios méritos. São vários exemplos de pontalenses que venceram pela luta, pela abnegação, pelo sacrifício, resilientes. É só para esclarecer Para concluir a todos que nesse sangue aqui, tem sangue de índio, tem sangue de negro. Minha bisavó, por parte de mãe, era uma negra de senzala, que casou com meu bisavô, que era dono, o pai dele